Pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período marcado pelo sincretismo de tendências artísticas, ou melhor, uma fase de transição entre a produção literária do final do século XIX e o movimento modernista. O período se inicia em 1902, com a publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha, e se estende até 1922, ano que se realiza a Semana de Arte Moderna. Trabalharemos agora com o contexto histórico. Ciclo da borracha, de 1870 a 1920. República do Café com Leite, 1898 a 1930. Revolta de Canudos, 1896 a 1897. Ciclo do Cangaço, a partir de 1900. Revolta da Vacina, 1904. Revolta da Chibata, 1910. A Onda de Misticismo no Ceará, de 1911 a 1915. Guerra do Contestado, 1912 a 1916. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Greve Geral, 1917. Ciclo da Borracha. O ciclo da borracha foi uma época importante para a história econômica e social do Brasil. O período está relacionado com a extração da matéria-prima, o látex, da seringueira, e também com a comercialização do produto, a borracha. O maior centro comercial do ciclo da borracha foi a região da Amazônia, e todo o processo provocou a expansão da colonização, atraindo riquezas, além de reformas arquitetônicas, culturais e sociais. República do Café com Leite. República do Café com Leite é uma expressão utilizada para caracterizar um procedimento político típico de um período da história do Brasil denominado de República Oligárquica, que foi de 1898 a 1930. Esse procedimento consistia na alternância no cargo de presidente da República entre as oligarquias dos dois estados mais poderosos da época, o estado de São Paulo, com suas fazendas de café, e o estado de Minas Gerais, com suas fazendas de gado. A Revolta de Canudos. O movimento de Canudos ocorre nas últimas décadas do século XIX, no sertão do norte da Bahia. Sob a liderança messiânica de Antônio Conselheiro, milhares de pessoas juntam-se no Arraial de Canudos. Visto como ameaça à República e à ordem social, o arraial é destruído por tropas federais em 1897, após intensos combates. Temos algumas imagens dessa revolta que aconteceu de 1896 a 1897. O ciclo do cangaço em todo o Nordeste. Movimento social do interior do Nordeste brasileiro entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. Caracteriza-se pela ação violenta de grupos armados de sertanejos, conhecidos como cangaceiros, e pelos confrontos com o poder dos coronéis, da polícia, dos governos estadual e federal. Imagens do bando de Lampião. Revolta da Vacina Obrigatória. Movimento popular ocorrido em 1904 no Rio de Janeiro contra a vacinação obrigatória de combate à varíola determinada pelo governo.
No início do século XX, o Rio é a maior cidade do país. A falta de saneamento básico deixa seus 720 mil habitantes diante de epidemias de febre amarela, varíola e outras doenças. A população pobre é a principal vítima da ineficiência da saúde pública. A Revolta da Chibata. Conhecida como Revolta dos Marinheiros, ocorre em unidades da Marinha Brasileira baseadas no Rio de Janeiro em 1910. Os rebelados reivindicam a aprovação do projeto de anistia em discussão no Congresso, o cumprimento da lei de aumento de seus vencimentos, a redução da jornada de trabalho e a abolição dos castigos corporais na Marinha. Temos como principal representante o almirante João Cândido. A onda de misticismo no Ceará, ligada aos milagres do Padre Cícero. Padre Cícero foi uma importante figura religiosa que atuou no Vale do Cariri, no sul do estado do Ceará. Ele viu sua vida religiosa se transformar quando, supostamente, presenciou um milagre na realização da Eucaristia em Juazeiro. Também se transformou em uma importante liderança política naquela região. A Guerra do Contestado. Violento conflito social que ocorreu entre 1912 e 1916 no Contestado, região no oeste de Santa Catarina, divisa com Paraná, na época disputada pelos dois estados brasileiros. Camponeses pobres enfrentam forças federais e estaduais na defesa de suas terras e de suas crenças religiosas. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. Greve Geral. A Greve Geral de 1917 foi um movimento provocado pelos operários e comerciantes de São Paulo nos meses de junho e julho. Os trabalhadores pediam melhores condições de trabalho e aumento de salário. Depois de 5 dias de paralisação geral, os grevistas tiveram suas reivindicações atendidas. No contexto histórico do pré-modernismo, os escritores brasileiros adotaram uma postura liberal e passaram a fazer críticas aos problemas sociais enfrentados pela população. Os temas históricos, sociais e políticos ganharam espaço.